À tarde, na Onda. Apresentação Sky Rodrigues. Nós já estamos com o Wilson. Doutor Wilson Périco. Tá aí ele. Vamos lá. Boa tarde, seja bem-vindo à nossa conversa. Isso. É importante sua presença para nós discutirmos essa questão que é muito importante, que mexe com todos nós. Não mexe só com os empresários, não mexe com todos os amazonenses, né? Com todos nós que nos preocupamos com essa questão do emprego. E nós queríamos ouvir agora o presidente do CIEAN. Tá aí, o lado empresarial, como recebeu essa informação da redução do IPI para 25%. Boa tarde, doutor Wilson Périco. Boa tarde, Sky. Boa tarde, Jackson. Boa tarde a todos da Onda Digital que nos ouvem. É sempre um prazer falar com vocês. Fazia tempo que eu não vi o Jackson, aliás. Vamos comentar, e para que não haja dúvidas também, de nenhum terrorismo exacerbado por conta dessa situação. Primeiro, fomos sim pegos de surpresa. Havia um compromisso do ministro Paulo Guedes de considerar a excepcionalidade dos produtos produzidos aqui no modelo Zona Franca e também dos importados. E eu explico por quê, lá na frente. A secretária Daniela, também do Ministério da Economia, na reunião do CAIS na última quinta-feira, se comprometeu conosco, falou que nenhuma medida seria tomada que trouxesse prejuízo ao modelo Zona Franca e que ela seria a porta-voz do modelo Zona Franca, junto ao ministro Paulo Guedes. E aí todos nós fomos surpreendidos numa sexta-feira de carnaval, 6 horas da tarde, uma publicação numa edição extra do Diário Oficial do decreto reduzindo o IPI para toda a atividade industrial do país e para os produtos importados. E aí que está o grande problema para nós da Zona Franca. Na verdade, Jackson, o que nós produzimos aqui, nós não concorremos com outros estados. E nós não podemos, como brasileiros, ser contra a redução de imposto nenhum. E o IPI, a redução do IPI, para tudo aquilo que é produzido no Brasil, é muito bem-vinda sim, e nós temos que apoiar. Fortalecer a atividade industrial, consequentemente geração de empregos, redução do custo do produto, tudo isso faz parte de uma cesta positiva a ser oferecida para a sociedade. Acontece que os produtos produzidos em Manaus, como eu falei, não competem com outros estados e competem sim com os importados. E a redução do IPI se aplicou também aos produtos importados que não geram emprego no Brasil. E é dentro desta lista de produtos, aquilo que nós produzimos aqui, que nós temos uma alíquota de IPI e pela isenção nós carregamos 0 de IPI nos nossos produtos, ou seja, nós não encarecemos o produto para o consumidor final. Geramos aqui em Manaus mais de 100 mil empregos diretos, perto de 400 mil empregos indiretos, ou seja, 500 mil empregos diretos e indiretos. Essa intenção, essa busca do governo federal de gerar emprego no Brasil, ela é bem-vinda e nós já fazemos isso. Agora, o que fere, e para muitos produtos finais, essa redução de 25%, pode ser pode trazer um desequilíbrio, uma desvantagem, e o investidor que hoje produz aqui optar por exportar o produto para o Brasil. Eu não vejo risco de mudança daqui para outros estados do Brasil, não. Quem vai perder empregos é o Brasil, o Amazonas é Brasil. E tem riscos também para indústrias que estão fora da Zona Franca com essa medida. Eu não sei se vocês sabem, mas aquelas indústrias que estão instaladas em outros estados
quando adquirem insumos ou subconjuntos, peças ou partes, que são produzidas em Manaus, no Polo Industrial de Manaus, aquele incentivo que nós temos da isenção de IPI se transforma em crédito tributário para essas indústrias. E isso vai ser considerado no resultado final da atividade dessa indústria. Então, eu vou dar um exemplo. Uma fábrica do bem de informática, que é a legislação equalizada no Brasil todo, né, que tenha no seu processo placas produzidas em Manaus. Então, essa placa, quando sai de Manaus, ela carrega com ela esse crédito de IPI, que vai ser considerado na apuração de resultado dessa fábrica que vai produzir o computador em outro estado, São Paulo, Paraná, Minas Gerais. Esse crédito também está sendo reduzido em 25%. Então, o que eu estou falando para vocês? Imagina uma empresa que fez uma projeção de volume, faturamento e resultado, calcado numa realidade na qual ela estava vivendo, e com 35% de IPI, esse insumo placa, que é 80% do preço do computador, esses 35% entrariam direto no resultado como crédito tributário. Vou dar números, uma placa de $100 geraria um crédito tributário de IPI para essa empresa fora da Zona Franca de $35, isso na última linha lá no resultado, em crédito financeiro. Essa empresa, a partir do dia 1º de março, amanhã, por esse decreto, passará a perceber $8 a menos no seu resultado. Então, isso também vai trazer impacto para as indústrias fora de Manaus e, consequentemente, é um risco da aquisição desse insumo em Manaus. Então, o que nós estamos falando, e é isso que nos entristeceu do ministro Paulo Guedes não levar em consideração, é o Amazonas e as indústrias aqui instaladas são, sim, favoráveis e apoiam toda e qualquer medida de redução de impostos para a atividade produtora e para a sociedade brasileira. Não há dúvidas quanto a isso. Só que, quando nós falamos de competitividade e quando nós falamos de reflexo social para o país, geração de emprego principalmente, produto importado não gera emprego no Brasil. E é contra isso o nosso posicionamento. A Zona Franca, ela é e perde, sim, competitividade, não é para produtos produzidos fora daqui, não. Nós perdemos competitividade para os produtos importados que concorrem com a geração de empregos no território brasileiro. Estamos falando a respeito desse decreto que diminui em 25% a alíquota, né, do IPI, do IPI. E, Jackson, isso, como disse agora há pouco o doutor Wilson Périco, é uma tacada, é uma pancada, não só para o Amazonas, mas para o Brasil, para os empregos do Brasil, né? Uhum. E nesse sentido, a gente quer saber, doutor Wilson, qual é o posicionamento, o que o CIEAM pretende fazer com relação a isso, né, Jackson? Exatamente. Por exemplo, a bancada federal hoje se reuniu, uma carta aberta ao presidente será enviada, e também, olha, o vice-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Marcelo Ramos, protocolou junto à Câmara dos Deputados, tá? Sustar o decreto. Você acredita que haverá uma saída nesse sentido, toda essa movimentação? O Amazonas, a Zona Franca vai ser vista como havia sido prometido, inclusive ao empresariado que aqui está instalado, que eu conheço o senhor desde o Sinaés. Aliás, até antes do Sinaés. E essa luta é constante, né, doutor Wilson? Como a gente fala aqui, né, Jack, não acaba nem fica pouco, né? Bom, mas o que nós combinamos, nós tivemos essa reunião hoje de manhã com
alguns parlamentares federais, com o prefeito, e outras entidades também. Nós vamos tentar, primeiro, o diálogo. Nós temos uma agenda com o governador do estado, na semana que vem em Brasília. Iremos ao ministro Paulo Guedes levar essa nossa contribuição a ele. Novamente, é uma contribuição porque nós estamos falando daquilo que resulta em geração de emprego no Brasil e não o contrário. Contribuição porque nós estamos falando daquilo que o apoia no propósito e não, aliás, diferente do que ele mesmo colocou. A Zona Franca não é problema para ele implementar isso, não. Ele tem o nosso apoio. O problema são os importados. Agora, por que é que tem que se excepcionalizar a Zona Franca também? Por conta da OMC. A OMC ela não permite tratativas distintas por recurso de tributação a produtos produzidos no país versus similar importado. Então, a única forma que nós temos de preservar a competitividade da indústria nacional é mantendo as alíquotas de IPI na importação aos níveis que estão hoje, e para que isso seja feito também não mexer no que está na realidade hoje vigente para a Zona Franca de Manaus. Então é esse o nosso pleito, é essa posição que nós discutimos hoje entre todos. Essa carta aberta deve sair, a redação dela entre hoje e amanhã, vamos dar a última olhada para poder tornar pública. Prazer em revê-lo de forma virtual nos próximos dias. Espero que seja pessoalmente para lhe dar um aperto de mão, um abraço. Obrigado pela sua contribuição. O senhor que sempre presente nas representações, desde o SINAES, agora no CIEAN, uma voz ativa na defesa da empresa, da geração de empregos e do polo industrial de Manaus. É um prazer imenso revê-lo. Eu ia desejar um bom feriado, mas vai ser de guerra novamente, né? Uma vez que nós estamos sob ataque. E espero que isso tenha um consenso tanto do governo federal em torno do empresariado e de todo o povo do Amazonas, doutor Wilson. Muito obrigado pela entrevista concedida à FM Onda Digital, Manaus e Belém. À tarde, na Onda. Apresentação Sky Rodrigues.